A chamada está sendo gravada. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, professora. Tudo bem? Tudo certo? Nós vamos então dar início ao nosso diálogo formativo, né? O nosso feedback formativo que será realizado através de um diálogo. Eu vou Sim. compartilhar com você o nosso documento, um documento que eu utilizo para orientar esse momento, tá? Que é um momento bem importante, é um momento aí que ele faz parte da sua jornada, né, da sua formação. Então, este aqui é o nosso documento que eu utilizo para que vocês possam conhecer melhor, acompanhar melhor, assim, a escrita, no que eu me baseei para fazer o feedback com você, certo? Tudo bem, tá ótimo. Então, Marcos, dando início, nós vamos fazer o feedback em relação à implementação da referência 4 com o tema Ferramentas Educacionais e os programas de educação digital para intensificar as aprendizagens dos estudantes. Então, esta é a referência docente que nós estamos trabalhando nesta temática aí do estágio probatório. Antes de iniciar, de dar continuidade, eu gostaria de perguntar para você como é que foi implementar esta temática, esta referência, você sentiu alguma dificuldade? Quais foram os maiores desafios que você encontrou? Porque se tratando de ferramentas digitais, eu gostaria de ver contigo qual foi a parte mais difícil? Foi o planejamento? Foi a implementação da prática? E, se sim, quais os desafios que você encontrou? Uhum. Então, dessa vez a internet pegou bem legal, então funcionou bem, assim, não precisou interromper, né? Então, acho que isso aí acabou ajudando também. A questão da plataforma também foi tranquila, eu já tinha deixado programado, né, com eles, e aí eles utilizaram o celular, e acho que um outro que precisou do tablet, né, quando eles não trazem o celular, aí a gente disponibiliza o tablet para eles fazerem em sala. Uhum. Mas assim, no decorrer, eu acho que foi legal, assim, foi a turma veio quase total ali a quantidade dos alunos. Então, assim, é uma turma numerosa, mas na medida do possível eles interagiram e daí houve assim um aprendizado, creio eu. Uhum. Muito bem. Então, vamos lá. A primeira parte agora, nós vamos conversar, Marcos, a respeito do seu PDP, tá? Ele está aberto aqui. Sim. E eu tirei, né, as evidências do seu PDP. Então, eu percebo que neste diálogo, eu não sinto a necessidade de mostrar o PDP para você, a não ser que você queira, tá? Então, eu Uhum. fui recolhendo, fui retirando as evidências, né, do seu Sim. PDP. Então, vamos lá. No item, descreve o objetivo da proposta pedagógica, eu evidenciei, né? Você Uhum. coloca ali que você quer que os alunos conheçam o conceito de estratificação social, aplicado à realidade cotidiana. Né? Então, coletar, interpretar e analisar dados a respeito das desigualdades, comparando as Sim. estruturas sociais existentes nas sociedades ao longo do tempo, certo? Então, eu Certo. evidenciei este critério. Próximo critério, a proposta pedagógica apresenta um recurso educacional digital oferecido pela secretaria? Sim, que foi a plataforma Quizzes que você utilizou. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você criou as 3 questões? Eram 3 questões que eles tinham que fazer, né? Foram 4 questões. 4 questões. Uhum. Você que criou. Isso, aí eu, através da plataforma, né, daí eu escolhi as questões, organizei elas e daí enviei para eles no Classroom. Tá, ótimo. Então, lá no Quizzes tem esse banco, você pegou do banco de questões de lá. Isso. Perfeito, tá bom. É que como eu não tive acesso, eu não consegui entrar no Quizzes para Uhum. olhar, então Sim. é por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, tá? Ah, sim. Uhum. Próximo critério. A proposta apresenta para a recomposição uma habilidade prioritária de seu componente?
Eu evidencio que sim, tá? Habilidade do descritor D1 do SAEB de língua portuguesa, localizar informações explícitas em um texto. Habilidade D4 nos descritores do SAEB refere-se à capacidade de o leitor inferir informações implícitas em um texto. Percebo que, por ser a sociologia um componente da área de humanas, a questão da linguagem, né, a questão da língua portuguesa, ela é muito importante. Sim. E o aluno que tem essa habilidade desenvolvida, que ele tem essa proficiência, isso contribui muito para o seu aprendizado significativo. Isso mesmo. Então, que assim, requer dele pode muita falar. interpretação, né? Aí ele precisa fazer uma análise que nem sempre o que está escrito está descrito. Então ele precisa fazer essa análise, né, implícita do que aquele texto, na verdade, ele quer trazer, né? Como, por exemplo, uma tese, né? Ou vamos pensar assim, uma interpretação mesmo, né? Perfeito. Eu quero te parabenizar. Eu acho assim que você foi muito assertivo. Você procurou um descritor assim que vai de encontro. Essa implementação, além dela cumprir aí um dos pré-requisitos, né, dentro da sua formação, ela se tornou uma atividade mesmo de aprendizagem para os estudantes, porque nos componentes curriculares de humanas, que eles têm que analisar, como você falou, e refletir, eles não vão conseguir fazer isso se eles não têm essas habilidades da língua portuguesa, do domínio da língua, de entender, de abstrair, de inferir, de localizar informações em um texto, né? Então, Sim. assim, achei, percebi, evidenciei na sua implementação, no seu PDP também, uma assertividade muito grande na escolha dos descritores do SAEB, e fazer esse link aí com a sua disciplina, que é a sociologia. Seguindo, ainda em relação ao seu PDP, a proposta de planejamento explora o recurso educacional digital, relacionando a recomposição das aprendizagens. Então, atividade de elaboração de quizzes sobre estratificação social em 3 grupos, né? Realização da atividade em grupo com socialização oral. Achei bem interessante, né? Isso eu vou comentar mais na questão da prática dessa atividade logo na sequência. Então, foi evidenciado, tá? Assim como os 2 itens aqui a seguir, como descreve as ações a serem realizadas na implementação, você colocou no campo 5 no plano de trabalho docente, né? O passo a passo da sua prática, da implementação da sua prática, descreveu os resultados que você gostaria, que você espera, né? Esperaria que os estudantes atingisse com esta implementação. Então, esses 2 itens aqui também estão evidenciados. Você está de acordo, Marcos? Sim, eu acho assim, o planejamento realmente foi o que eu apliquei, né? Aí no vídeo ali, como a professora assistiu, eu procurei sempre casar, né? O que estava planejado com a prática, né, minha. Isso. E agora nós vamos observar, tá? Eu vou te passar as evidências que eu observei da sua prática, tá? Então, vamos lá. Primeiro critério, informa aos estudantes os objetivos da proposta pedagógica? Sim, né? No início, você aborda que fará a revisão do conteúdo estratificação social. Você fala para eles que eles já trabalharam, enfim. Segundo critério, explica aos estudantes o porquê da aula ou atividade voltada para a recomposição. Você não utiliza o termo recomposição, né? Você fala em aprofundar. Isso mesmo, né? Você fala em aprofundar. Você fala primeiro que você revisa logo no início e que vocês vão aprofundar os conhecimentos sobre as estruturas sociais. Aqui até uma fala sua aqui, uma evidência sua que eu retirei do vídeo. Apresenta aos estudantes o recurso educacional digital que será utilizado durante a aula ou atividade? Sim, você informa os estudantes que utilizará a plataforma Quizzes. Eu coloquei como evidenciado, não como assim, não observando o apresentar, por conta do nosso contexto. Né? Os alunos já utilizam a plataforma Quizzes, eles já conhecem,
e você informa também, né, e diz que eles farão, a princípio, o início da atividade na plataforma Quizzes em conjunto. Certo. Então, também evidenciado. Próximo item. A atividade corresponde à descrição do passo a passo no planejamento? Evidencia-se que o que segue está de acordo com o plano de trabalho docente, tá? Só um pouquinho aqui. O que evidencia-se que a prática, eu vou colocar só a prática, tá, Marcos? Desculpa sim. Acho que foi naqueles períodos de oscilação aqui de internet que travou. Evidencia-se que a prática está de acordo com o plano de trabalho docente, tá? Foi evidenciado. Evidencia-se o domínio do professor na utilização do recurso educacional utilizado? Sim. Além ali da sua implementação, você mostra muito, você inclusive já até deu dicas para colegas durante os nossos encontros formativos. Então, você é um professor que você demonstra, sim, ter bastante domínio, ter bastante abertura com os recursos educacionais digitais. Sim. Este item aqui, eu deixei em aberto, que eu quero pedir para você, né, me auxiliar numa busca de evidência. Por exemplo, você adapta a prática a possíveis imprevistos técnicos que possam ocorrer? Com certeza, bastante. Olha, Porque, pode falar. por exemplo, a questão do data show, né? Então, no início lá, antes da gravação minha, então eu testei o data show, ele estava com problema. Então, ele não estava transmitindo lá as informações. Então, assim, mesmo antes de começar a gravação, eu já percebi isso, e aí eu já busquei resolver para funcionar. Né? Aí a questão também da internet, então eu verifiquei com eles se estava, né, a internet ok, para que todos pudessem fazer também. E aí a gravação eu fiz na TV Educatron, né, que é um pouquinho maior, assim, para facilitar também, mas caso não desse certo, eu faria no celular. Então, assim, tinha o plano B ali para resolver. Sim, perfeito. Uhum, E eu evidenciei, Marcos, que uhum, talvez você não tenha pensado já como a primeira intencionalidade, com esta uhum, intencionalidade. Mas quando uhum, você sugere também uma atividade em cartaz, será que eu jogo para você essa pergunta, será que uhum. também ela não poderia ser o carro-chefe se caso desse tudo errado? Vamos Sim, supor, faltasse luz. Como é, você colocou essa atividade também, olhando no quesito assim, olhando agora para o seu papel na implementação da atividade. Então, você se aham, preparou, você testou você testou o Data Show, Educatron, seu celular. Mas vamos supor que tivesse acabado a luz. sim. Você consegue observar e perceber que essa atividade em cartaz, ela poderia também ter sido aí o foco da atividade e também ter virado um plano B para você, Com para sua certeza, implementação? com certeza. É porque a temática, né, que foi atribuída a nós seria utilizar a plataforma digital. Mas aí eu Uhum, pensei que não só a plataforma digital seria uma única forma deles compreenderem, né? Porque lá no planejamento eu coloquei que alguns possuem dificuldade de aprendizagem, né? Então, aquilo mais concreto, mais explícito, né, também uhum, ajudaria que eles interpretassem, entendessem as estruturas, por que que há as divisões, que essas divisões na uhum, sociedade elas não acontecem de uma forma concreta, mas de uma forma abstrata ocorre, né? A questão da uhum. desigualdade social. Então, eu achei assim a atividade do cartaz bem produtiva para eles também. Eu não quis colocar antes, porque como nós estávamos com foco, né? Como nós estávamos assim com o foco da nossa temática, da nossa referência, as ferramentas digitais, eu pensei, eu vou Uhum, levá-lo, vou uhum. questioná-lo para ver se ele percebe também o que eu percebi, tá? Sim, Então, em uhum, termos de materiais, de estratégias, embora você não pensou nisso,
que eu li o seu PDP, eu analisei, eu acho até que você também foi muito assertivo, né? Porque daí você Uhum. promoveu uma personalização, né? Sim. Olha, aquele aluno que de repente não teve assim, não tem muita habilidade, ou não aprende com as ferramentas, porque tem Aham. alunos que são mais cinestésicos, né? Aprendem Sim, mais ali com papel, com isso. físico, com você propôs essa atividade do cartaz, que Uhum. movimentou bastante a sala ali no final, Isso. e eu evidencio que ela serviu assim, ela tinha duas intencionalidades pedagógicas. A questão de você personalizar o ensino, você dá mais uma Uhum. oportunidade ali para esses estudantes, né? Que de repente a Uhum. plataforma não o atendesse, e também em caso, né? Sei lá, porque a gente eu tenho cursistas que a escola teve muito problema, acabou em Sim. energia, sabe? Isso poderia ocorrer, né? Porque na semana passada nós estávamos em Prova Paraná, as implementações de vocês foram todas nesta semana, e nós tivemos esse problema do clima que acontece, né? Então, achei assim bem assertivo, você buscou personalizar, mas ao mesmo tempo também trouxe um Uhum. plano B, talvez sem saber que era um plano B, tá? É verdade. Era uma Então, saída parabéns. também, né? Isso. Tá, então, eu até deixei para fazer isso junto com você, tá? Evidenciar aqui, então foi Uhum. evidenciado, tá? Além da Sim. verificação de outras formas, como o celular, a atividade em cartaz, né, também contempla uma atividade, né? Também contempla, digamos assim, uma atividade para ser usada, tá? Também pode ser utilizada em caso de imprevisto. É. É uma ferramenta de aprendizagem também, né? Isso. Uhum. Né? Então, que realmente essa semana nós tivemos aí várias regiões do nosso estado marcada aí por É, vendavais, né? É, aqui na região também ocorreu. Aqui em Vaiporã, assim, só mais vento mesmo. Não foi tanto, mas algumas cidades próximas aconteceu, assim, alguns fatos também. é. Bom, então você está de acordo com essa parte, né? Com esse retorno que eu te dei aqui a respeito da implementação da sua prática? Sim, aham, totalmente Tudo de bem? acordo. Isso. Então, muito bem. Então, agora nós vamos para o finalzinho, tá? Hum? Nós vamos para o finalzinho do nosso feedback e eu gostaria de te fazer 3 perguntinhas, tá? Tá. Para Uhum. você, junto comigo, aí a gente pensar. Na sua avaliação, Marcos, a implementação conseguiu trabalhar a recomposição de aprendizagem para para aqueles descritores propostos? Se eu não me engano, o D1 e o D4? Sim, aham, porque na atividade quizzes, ali tinha, né, comandos de questões e depois tinha várias alternativas, né, todas a forma descrita, né? E eles tiveram que interpretar esses comandos também. Então eu dividi a sala em 3 grupos, justamente para um grupo também ter o protagonismo, né, de participar. Uhum, Então eles leram as questões, aí eu pedi para aquele que leu, né, sugerir qual seria, né, uma possível resposta correta, mas ao mesmo tempo também questionei os outros se essa resposta que ele tinha colocado seria mesmo a correta. Então acho que uhum, aí eles conseguiram, né, fazer essa análise de uma forma que houve uma participação coletiva. Não ficou assim uma resposta de quiz individual. Então, assim, entendi. é mais complexo trabalhar isso na sala, mas acaba chamando mais atenção deles, né? Daí eles não ficam colando de né? Porque a gente Uhum. sabe que existe essas questões aí que eles fazem. Então, foi uma forma deles interagirem realmente ali na sala e resolver o quizzes, lendo as questões e buscando resolver mesmo, E né? juntos, né? Daí realmente, como você falou, Isso. não precisa ficar preocupado em acertar, né?
mas sim Isso. resolver, né? Isso, porque daí quando um fala uma resposta, aí o outro automaticamente ele vai olhar lá também para ver se realmente é aquela. Então Uhum, gera mais ou menos uma fiscalização um e com o outro ali, sabe? Então acho uhum. que isso acaba ajudando esse formato. Isso, E a muito bem. atividade das cartolinas, né? Eu acho que também foi interessante, porque daí eu entreguei o post-it de cada cor para os grupos, e aí, né, já estava pré-desenhada a estrutura social, e eles tiveram que fazer a colagem de acordo com cada parte das três estruturas, né? As castas, os estamentos e as classes sociais. E aí ficou bem visível, então ficou explícito a divisão, né, dessas estruturas, então eles conseguiram perceber. E o implícito seria na hora das meninas lá, que elas leram, né, as comparações de semelhanças e diferenças entre, né, as estruturas sociais e, ao mesmo tempo, perceber como que ocorre a desigualdade, né, na prática. Isso. E eu É. percebi também a questão da mobilidade, né? Uhum. Tinha, que elas Mobilidade liam, social. se Uhum. havia essa possibilidade, né? Se não Isso. havia. Uhum. Excelente. Esse conteúdo nós tínhamos trabalhado já, né? Então, eles já tinham Uhum, feito algumas atividades, alguns quadros comparativos das estruturas. Ali foi o momento deles fazer essa recomposição mesmo, né? Eles retomarem uhum. os conteúdos e fixar melhor. Joia. Então, Uhum. olha só, outra pergunta. Qual das atividades, na sua opinião, né, a plataforma ou o cartaz gerou mais Uhum. engajamento dos estudantes? Sim. Olha, eu acho que ainda o cartaz acaba gerando mais engajamento porque eles precisam sair lá da carteira. Eles se movimentam, eles perguntam onde que eu tenho que colar, e aí quando aparece lá a diferença das cores, daí ao mesmo tempo a gente percebe que eles ficam observando, né? Por que que lá nas bases das pirâmides sempre tem mais papéis da mesma cor, né? Então, assim, acaba identificando mesmo. Então, eles precisam do explícito também, para depois gerar o implícito. Mas a atividade do quizzes também contribui, né? Mas Uhum. assim, eu acho que enriquece essa atividade prática mesmo, né? Tipo, eles mexerem com papel, eles trocarem ali as ideias, né? Um vai lá, ir no quadro já é algo protagonista deles, né? Porque Sim. eles se expõem. Então, é uma responsabilidade que eles pegam ali, né, para fazer. Então, como diz, eles estão indo mesmo, né? Então acaba responsabilizando eles também. Eu acho que isso é bem importante. Muito bem. E a Uhum. última pergunta é: o que você faria diferente na sua implementação? Tem alguma coisa que você mudaria? Uhum. Então, mudar eu acho que não. Eu acho assim, na gravação não ficou todo o processo, né? Porque houve um antes, né? Então Uhum, ali nós fizemos o processo do meio e depois ao final também eu fiz mais um fechamento, que eu aproveitei, né? Que a atividade eu achei muito rica, né? Do cartaz também. Aí o quiz eles já tinham terminado mesmo. E aí do cartaz eu daria mais tempo, né, de análise, por uhum. exemplo, uma mesa redonda, né, para eles colocarem exemplos do dia a dia deles, como que eles percebem, se realmente eles percebem essa desigualdade entre grupos sociais também, né? Então acho assim, é a questão mesmo ali do tempo. Eu acho que daí eu ampliaria a atividade para um tempo maior. Muito bem. Então, Aham. assim, finalizando o nosso feedback, eu vou elencar para você, tá? Evidenciar os pontos fortes da sua implementação, tá? Então, Aham. considero sua prática excelente, utilizou situações concretas para um conteúdo abstrato. É muito importante, Marcos, essa questão do abstrato, mesmo no ensino médio, porque nós Sim. temos, mesmo antes da pandemia, nós não conseguíamos atingir uma educação, nós nunca conseguimos atingir os nossos alunos, na sua grande maioria, em suas aprendizagens, né? Mesmo Uhum. antes da pandemia, nós tínhamos já uma defasagem, enquanto a sociedade já estava assim, em outros momentos, a escola ainda estava naquela escola 1.0, com giz e quadro. Então, muitos Uhum. desses estudantes que depois foram para as telas, eles não tiveram situações
oportunidade de trabalhar com o concreto. É, E o concreto, mesmo no ensino médio, ele ajuda muito, ele muito. facilita Uhum. muito a aprendizagem. Então, eu Engaja acho eles também, né? exatamente, perfeito. Então, assim, eu achei a sua escolha muito boa, muito assertiva, porque você realmente deu a oportunidade para eles, né? Tanto no digital, como eles já estão mais acostumados, e também trabalhar Uhum. a questão concreta, tá? A Sim. questão prática. A sequência didática das suas aulas, sempre com começo, meio e fim. Você vê que tem um começo, né? Muito claro. Cientificamente, você vê ali como que você promove o conhecimento deles, né? O contato com o conteúdo, as atividades para desenvolver. Então, a sua sequência didática, eu vejo que é um ponto muito forte em você, no seu PDP, tá? Na sua prática. Uhum. E também os seus questionamentos, essa posição que você tem durante a implementação, né? Então é isso, né? Está certo, leia, né? Uhum. A gente viu eles bem ativos, é assim mesmo. Quando Uhum. eles fazem atividades, eles conversam. Tem um que chegou Sim. atrasado, tirou o moletom e ainda foi olhar para a câmera. Coisa de aluno mesmo, de ensino É coisa de médio. aluno, então a gente vai levando ali, né? Porque se você interrompe, você perde tempo e daí desfoca. Então, É. às vezes, você tem que misturar ali e tem que tocar o barco, né? Então, esse sentido seu aliás, essa sua postura de sempre estar questionando, fazendo eles refletirem, né? Perguntando, isso é excelente, né? Isso é muito importante. Acredito eu que você pode ter a melhor ferramenta digital do mundo, mas se você não tem um professor também ali que interage, que leva os estudantes a pensarem, Uhum. aí eu não sei se a intencionalidade da ferramenta É, ela atinge sua totalidade, tá? E sim. como Uhum. sugestões, Marcos, eu tenho Aham. 3 sugestões, tá? Tá. A Uhum. primeira é assim, o enquadramento de toda a turma durante a filmagem, se possível, tá? Seria É, eu senti uma dificuldade, não sei se eu posso falar agora, pode. eu senti uma dificuldade nisso, porque assim, como eu dividi em grupos também, né? E Uhum, aí tinha atividade na frente do quadro, daí tinha atividade que eu tinha que mostrar a eles também. Então a câmera da TV, e ainda que balança bastante aquela TV, não enquadrava todos. Então eu acabava tendo até incômodo, porque ao mesmo tempo que eu tinha que trabalhar ali, eu tinha que puxar a TV para posicionar, entendeu? Então isso acaba dificultando nesse sentido aí a parte da gravação da gente. Sempre isso. é um desafio isso. Eu entendo. E o seu Uhum. layout, ele foi bem legal, assim, porque eu fiquei também, muito, assim, admirada, muito feliz, né, com a sua implementação, porque você utilizou um layout diferenciado, você Uhum. utilizou as ferramentas digitais, então você usou até a referência que a gente trabalhou no encontro anterior, na temática anterior, e trouxe para esta referência, né? É. Uhum. E agora, assim, ó, sabe o que eu sugeriria também para você? Para você agora Sim. saber realmente se cada um ali adquiriu mesmo essa Uhum. questão das castas, perdão, Sim. da estratificação, uma Uhum. atividade avaliativa, de repente uma avaliação, Uhum. ou então uma avaliação com 3, 4 perguntas, aí eles responderem de forma individual. Uhum. Daí você poderia agora ter dados ali de cada um, né? Para você verificar realmente eles aprenderam, realmente não aprenderam, sabe? Isso. Então, Então, até eu propus assim, depois, porque eram duas aulas, né, que eu tenho geminada. Aí eu pedi para eles fazerem novamente, a partir do que nós trabalhamos, o que eles viram, né, eles olhar. Eu falei assim, ó, vocês olhem agora nas pirâmides ali no quadro, e aí vocês destaquem em palavras, né, não em textos, mas tudo aquilo que vocês identificaram de semelhanças e diferença entre elas. uhum, Aí, assim, eles têm que olhar as três, né, e perceber, nas castas dos estamentos tem essas semelhanças, mas também tem essas diferenças. Então, é uhum. mais ou menos nesse sentido, que daí, depois da gravação, que eu pedi para eles fazerem.
Isso, muito bom, porque aí você É. trabalhou em grupo, que o em grupo foi aquela troca, né? Não preciso Uhum. ter medo de errar, vou ver se o que o É, colega falou, eu concordo, não eles se preciso sentem mais à colar, vontade. Aham. e depois eles conseguiram, aí depois você colheu deles, né? É. Individualmente, tá? E assim, saiu bem bastante questões legais, assim. Fez eles refletirem, né? Porque eles têm dificuldade de perceber até em qual estrutura eles estão pertencentes, né? Sim. E aí isso dificulta também, né? Eles resistir, eles perceber as desigualdades na qual eles estão inseridos, né? Porque muitos acham que a fila anda e é assim mesmo, né? Então, eles Uhum. precisam saber que eles estão no meio de desigualdade social e que eles, em algum momento, precisam superar, né, essas questões. Isso. E aí a Uhum. escola, né, que É, é o nosso objetivo, que eles sim, estudem e se emancipem, né? com Mudem as certeza. suas realidades. É. E assim, Marcos, é algo que eu trouxe para nós estudarmos, tá? Porque, olha só, que é uma sugestão para mim, para você, eu Uhum. estava assistindo, eu encontrei 2 vídeos no YouTube que fala Uhum. sobre a recomposição. Porque para Sim. nós, esse termo ele não é velho, ele não é novo, só que para nós ele é, porque como a gente sempre teve muita dificuldade de realmente conseguir atingir nossos estudantes, né, Sim. em relação à aprendizagem na sala de aula. Aí vem agora as tecnologias. Então, eu vejo que nós, para a gente melhorar, para a gente aprofundar o nosso conhecimento sobre recomposição de aprendizagem, porque eu vejo ainda que eu também, eu me confundo ainda, sabe? Entre Uhum. recuperação. Tá travando um pouquinho, professora. Professora, eu não estou ouvindo. Voltou, Marcos? Ah, agora voltou, mas daí eu não Tá, estava ouvindo. Uhum. tá. Onde você ouviu? O que que você ouviu? Então, ali foi o comecinho ali da sugestão que a professora estava comentando, algum vídeo, né? Tá. Então, ó, Foi ali. eu parei o compartilhamento, Aham. eu porque eu parei o compartilhamento e também desliguei a minha câmera para a questão Tá. da internet, tá? Sim. Uhum. Beleza. Ó, eu coloquei alguns vídeos em relação a é algo novo para nós enquanto professores. Né? A gente sempre teve a dificuldade de conseguir ensinar mesmo nossos alunos de forma adequada antes da pandemia, né? A gente sabe que a Uhum. nossa educação nunca conseguiu ali, a gente nunca conseguiu atingir, acho que nem a metade da turma, né? Uhum. Então, e agora com todas essas ferramentas educacionais, a gente percebe assim, puxa, a gente mal conseguia fazer isso antes, será que a gente vai conseguir? Professores como você, que eu sei que é muito compromissado, eu preciso usar essas ferramentas realmente de uma forma adequada para fazer com que o meu aluno aprenda. Então, a recomposição, pelo o que eu tenho estudado, pelo que eu tenho tido contato, ela é algo que vem para ficar. Então, eu trouxe 2 vídeos para ajudar nós, tanto eu quanto você e os outros cursistas, a melhorarmos, a aprofundarmos o nosso conhecimento sobre a recomposição, que para nós ainda é novo, tá? Então, é isso. Tá. Marcos, você Uhum. gostaria de falar alguma coisa? Não, assim, só que foi bem proveitosa a aula, eu gostei, né? Apesar, assim, dos desafios, porque a gente daí trabalha com várias questões ali, mas eu acho que foi muito proveitoso, os alunos gostaram também, assim, foi uma coisa leve também, que não entediou eles,
mas ao mesmo tempo proporcionou aprendizagem para eles. Acho que foi bem interessante. Muito bem. Então, assim, quero Uhum. te parabenizar, tá? Pela sua implementação e também pela sua participação no grupo formadores, né? Do estágio probatório, você sempre muito solícito, sempre muito participativo, colaborando, tá? Então, Uhum. eu gostaria, então, de encerrar e te agradecer. Tá ótimo. Eu que agradeço, professora. Obrigada. Então, boa Obrigado. semana, bom fim de semana e a gente se vê segunda-feira. Tá ótimo, então. Até mais. Valeu, obrigado.